Denúncia! Um clube inglês cortou a liberdade de um jogador contra a vontade dele. Pois é, eles fizeram essa maldade através de uma cláusula bizarra no contrato do atleta. E eu te convido a acompanhar comigo essa história gravíssima e outras bizarras de contratos curiosos aí no futebol, tá? Tem muita coisa boa, alguns aqui não dá nem pra acreditar que é verdade. A gente começa com um cidadão chamado Stefan Schwarz, que tava se transferindo do Valência pro Sunderland em 1999. Até aí tudo bem, só que aí na hora de assinar o novo contrato com os Black Cats, de repente o clube colocou uma cláusula que proibia o homem de ir pro espaço. Cara, é até normal clubes incluírem cláusulas que proíbam os jogadores de fazerem atividades perigosas, né? O jogador não pode andar de moto, né? Não pode, não pode. Não pode ir no parque de diversão? Irmão, não pode, é risco. Tudo que tem risco de vidas não pode. Mano. Pra evitar, por exemplo, aquele caso do Neuer, que nas férias lá do Bayern de Munique foi esquiar, quebrou a perna e acabou perdendo ali uma temporada toda, né? Mas qual a chance de um jogador de futebol realmente viajar pro espaço sideral? O pior é que até fazia sentido, porque assim como eu, e com certeza alguns de vocês, o Schwarz tinha ali uma curiosidade absurda com o espaço. O cara olhava de noite pra lua e se via pousando lá. Ele queria pisar em Marte. Ele queria viajar entre galáxias e conhecer os limites do universo. E eu viajei um pouco aqui, mas sim, ele queria ir pro espaço através de voos comerciais. Igual hoje já tem meio que tipo turismo espacial, onde os ricaços vão lá, dão um pulinho de 5 minutos na órbita terrestre e depois voltam. Mais ou menos como fez a Katy Perry esses dias aí. Então, esse jogador queria fazer isso, tá? Uma pessoa próxima a esse atleta parece que queria reservar já uma vaga num voo desses aí pro espaço. Portanto, o CEO do Sunderland na época, o John Flicking, ficou preocupado com a situação e botou no contrato do cara uma cláusula que forçaria o rompimento imediato caso ele fosse pro espaço. Olha que absurdo, cara. Uma oportunidade única na vida, uma chance de viver uma experiência surreal, mas não. Melhor tomar porrada de um monte de caneleiro, sei lá, do Bradford num sábado ao meio-dia. Eu preferia ir pra lua, né, com todo respeito aí. Mas é aqui que essa história fica ainda mais bizarra, porque você pode ter pensado, bom, o Stefan Schwarz talvez tinha ali algum tipo de formação acadêmica, o cara era um estudioso, era um astronauta nas horas vagas. Não, o interesse dele de entrar num foguete é só porque ele viu um filme do 007 onde o James Bond ia pro espaço. Aí ele comentou com o empresário, e o empresário, ao invés de falar, não, cara, isso é loucura, foca no futebol, o empresário falou, porra, vamos lá. Acontece que na época, na virada do século ali, muita gente achava que com o avanço rápido da tecnologia, seria possível ir em voos comerciais pro espaço já com frequência, assim, a partir de 2002, que a gente sabe que nunca aconteceu. Até hoje é um grupo extremamente seleto de pessoas que consegue dar um pulinho no espaço por diversão, só gente realmente podre de rica. Então, olhando pra trás, hoje em dia, a gente pode ver que um mero jogador do Sunderland tava simplesmente viajando. Então essa cláusula no contrato dele foi apenas um mal entendido e um sonho febril completamente descabido desse camarada Schwarz. Tá, não poder voar pro espaço é uma coisa bem esquisita, maluca e rara, né? Agora imagina uma cláusula pra você não voar de avião mesmo. E nesse caso foi o próprio jogador que pediu. Exatamente, o Dennis Bergkamp foi um craque holandês extremamente subestimado. Ele era classudo como poucos na história, um jogador extremamente técnico e elegante que só conseguia fazer gol se fosse bonito. Quando o homem estava em campo, ele era corajoso e ousado, mas nem sempre ele conseguia participar de todas as partidas, porque chegar em determinados jogos era algo mais difícil para ele. Isso porque o Bergkamp tinha uma condição chamada aviofobia, que é basicamente o medo de viajar de avião. E no caso dele não era só medo, era pavor mesmo, tá? E até por isso ele ficou conhecido como o holandês não voador. Ali nos anos de 94 e 95, o Bergkamp foi desenvolvendo esse medo ao longo do tempo, até chegar num ponto em que só de pensar no voo que ele tinha que pegar no dia seguinte, ele já começava a suar frio e não conseguia nem dormir, de tão desesperado que ele ficava. Então, quando ele se transferiu pro Arsenal em 95, ele assinou o contrato com uma condição, que ele não fosse obrigado a viajar de avião. O Arsenal foi legal com a situação do cara, entendeu e assinou mesmo assim, mas com uma condição também, que ele receberia 10% a menos de salário por causa disso. Pro Bergkamp foi super tranquilo, ele nem pensou duas vezes, né, antes de assinar, mas você pode ficar pensando, beleza,
Quando o Arsenal jogava em casa, pra ele era tranquilo, ia de carro ou de ônibus pro estádio. Mas e quando o Arsenal tinha que viajar pra enfrentar outros times da Inglaterra ou até de outros países, né? Bom, geralmente quando o Arsenal precisava voar, o Bergkamp tentava encontrar uma outra rota que ele pudesse fazer ou de carro ou de trem, e quando não dava, ele simplesmente não ia. Então tem jogos da Champions, fora de casa, por exemplo, em que o Arsenal jogou direitinho, mas sem o Bergkamp, que simplesmente não foi. E muitos podem se perguntar, pô, será que vale a pena contar com um jogador que tem essa situação, né? É complicado não poder ter ele no time em vários momentos. Mas, bicho, no final das contas, o Bergkamp ficou 11 anos no Arsenal, fez mais de 400 jogos pelo time, marcou gols lendários, empilhou títulos, foi peça fundamental da única equipe da história a vencer a Premier League de forma invicta e tem uma estátua na frente do Emirates. Então, acho que valeu só um pouquinho a pena, né? Por falar em Arsenal, o próximo caso envolve eles, porque em 2013 o clube resolveu fazer uma brincadeirinha que não pegou muito bem. Basicamente, naquela época, o Luizito Soares já estava torando pelo Liverpool e o Arsenal queria ele. Foi lá e ofereceu 40 milhões e uma libra. Não foi 41 milhões, não foi 40 milhões e 1.000 libras, não, foi 40 milhões e uma libra, né? Bizarro, um valor assim que não tem porquê tu fazer isso. Acontece que o Arsenal achava que o Luizito Soares tinha uma cláusula de rescisão no valor de 40 milhões de libras e que, portanto, esse valor de 40 milhões mais uma libra ativaria automaticamente a rescisão e eles poderiam negociar com o uruguaio, certo? Só que eles estavam errados, a cláusula não era assim. Na verdade, a cláusula no contrato do Luizito Soares falava que o clube, o Liverpool, tinha que avisar ele se viesse uma proposta acima de 40 milhões de libras, mas não que o clube tinha que aceitar a proposta. Ou seja, o Arsenal estava mal informado e a reação do Liverpool veio em dose tripla. Primeiramente, eles não aceitaram a oferta pelo Luizito, é óbvio. Segundamente, o dono do Liverpool, o John Henry, deu uma tuitada violenta que entrou para os livros de história. O que vocês acham que eles estão fumando lá no Emirates? E terceiramente, a parte mais bizarra. Quando o Liverpool contrata o Roberto Firmino em 2015, eles colocaram uma cláusula de rescisão no contrato do brasileiro, 82 milhões de libras. Mas com um detalhe, essa cláusula não valia para o Arsenal. Exatamente qualquer clube poderia ativar a rescisão, só o Arsenal que não. Ou seja, a diretoria do Liverpool ficou tão ofendida com aquela proposta pelo Soares 2 anos antes que eles meteram essa aí só de vingancinha. Curiosamente, esses dois clubes quase nunca negociam entre si. A gente buscou um levantamento do Transfer Market que diz que desde 1991 apenas um jogador do time profissional mudou de um clube para o outro. Foi o Oxlade-Chamberlain indo pro Liverpool em 2017. Então o Liverpool queria basicamente fazer com que o Firmino nunca fosse pro Arsenal, né? Mas você sabia que esse tipo de cláusula proibitiva, bem específica assim, não é tão incomum? Isso porque a transferência recente do Osimhen pro Galatasaray foi bombástica por ser a mais cara da história do futebol turco por muita vantagem, né? Mas um detalhe que passou despercebido foi algo incluído na negociação entre Galatasaray e Napoli, que diz que o Victor Osimhen não pode ser negociado de volta com nenhum clube italiano por 2 anos. E pro Osimhen, acredito que tudo bem, porque o patamar que ele atingiu, creio que hoje nenhum clube italiano pode pagar por ele, né? Na janela de transferência da temporada 25-26, a contratação mais cara do futebol italiano foi cerca de meio Osimhen, porém tem um detalhe, pela lei assim, meio que tu não pode proibir um jogador de jogar onde ele quiser, né? Então não é que a cláusula é proibitiva, que ela impede legalmente, né? O fato é que o Napoli botou uma cláusula lá, que se o Galatasaray quiser vender o Osimhen para um clube italiano, nos próximos 2 anos tem que pagar uma multa. E aqui as fontes divergem um pouco, mas tem quem chega a dizer que o Galatasaray teria que pagar o dobro do valor da transferência pro Napoli como compensação. Ou seja, vendeu por 100, paga 200 pro Napoli. Em outras palavras, nunca vai acontecer, né? Isso me lembrou aquela época em que o Giovani do Santos acabou saindo para um clube chinês com uma cláusula no contrato que impedia ele de voltar para um clube brasileiro que não fosse o Peixe. Acontece que, como a gente explicou, não tem como proibir o jogador de assinar com o clube. O que eles podem ali no máximo é colocar uma multa caso fechassem um contrato. O Santos obviamente não sabia disso. E aí quando o Giovani volta pro Brasil, ele volta para jogar no Flamengo. O presidente do Santos fica pistola, diz que vai entrar no
na justiça, mas nenhum juiz validaria aquela cláusula, nenhum concordaria em proibir um profissional de assinar com o clube que ele quiser, então acabou ficando por isso mesmo e o Giovani jogou no Flamengo e também a passagem dele por lá não deu certo. Outra coisa que era impossível proibir era o Romário de ir pra balada. Dentro ou fora de campo, o Baixola ali, né, vivia a vida intensamente, digamos assim. E isso se traduziu na carreira dele, né? Inclusive tem esse período onde ele tava voando no Barcelona, aí no seu auge resolve voltar pro Brasil, aí não para de meter gol pelo Flamengo. Aí ele quer voltar pra Europa, vai pro Valência, aí depois volta emprestado pro Flamengo, e aí volta pro Valência mais uma vez. Uma doideira completa essa parte da carreira dele, porém essa segunda passagem pelo Valência tem um detalhe importante. Ele volta em 97 a pedido do novo treinador Jorge Valdano, que era bem relax com ele, com direito a uma cláusula que liberava o baixinho pra dar os seus rolês noturnos quando defendia o time, né? Vida boa demais, literalmente, segundo Valdano, tava no contrato que ele podia sair sem ser incomodado. A noite me encanta e quando não saiu não marcou. E o Romário era aquela coisa, ele saía, né, fazia festa, tomava umas, com certeza. Só que quando ele entrava em campo ele resolvia. Aí alguns técnicos não gostavam do comportamento dele, né, que não era compatível ali com um atleta profissional, porém outros não ligavam, desde que ele metesse gol dentro de campo, dane-se, né, e era o caso do Valdano. Acontece que o Valdano foi demitido logo depois, e o Valência contratou então o nosso queridíssimo Cláudio Ranieri, que era da escola aragonês de tolerância zero, não apoiava as atitudes do baixinho, acabou brigando com o Romário e assim ele mais uma vez volta pro Flamengo ainda no final de 97. Sobre esse momento, o Romário deu uma declaração linda, realmente poética, que deixa todos nós emocionados. Na minha vida privada, eu faço o que bem entender. E quem não gosta, que se f... O Romário queria sair de casa toda hora, mas e a cláusula no contrato que obrigava um clube a comprar casas pro jogador? Cara, essa aqui é tão insana que eu achei que era fake news. Igual aquela suposta cláusula anti-mordida do Luizito Soares no Barcelona, que falaram na época, mas não existia, era meme. Esse caso aqui eu tive que pesquisar umas 500 mil fontes pra acreditar, e mesmo assim ainda tô na dúvida, tá? Em 1996, um jogador chamado Giuseppe Reina assinou um contrato com o Arminia Bielefeld. Só que ele exigiu, por contrato, que o clube comprasse uma casa pra ele pra cada um dos seus 3 anos de contrato. Ou seja, 3 casas. Até aí tudo bem. Só que não foi especificado que tipo de casa. Quantos metros quadrados tem nessa casa que ele quer? 20, 30, 300, 3 mil? É um casebre ou é uma mansão? É uma kitnet ou um apartamento de 3 quartos? É uma casa lá em Bielefeld? Ou é lá na beira-mar de Floripa? Não estava especificado, e no contrato você tem que especificar, não tem jeito. Mas mesmo com essa dúvida, o Bielefeld foi lá e honrou o contrato e deu 3 casas pro cara. Só que foram 3 casas de Lego. Eu não tô brincando, os caras meteram o louco, né, e acharam que ia ficar por isso mesmo, cara. Eles pensaram que o jogador ia aceitar na moral 3 casas de Lego e ficar quietinho. Naturalmente o Reina foi pra justiça e processou o clube porque ele queria as casas dele, meu amigo. Aí aparentemente ele e o clube chegaram a um acordo, o Reina recebeu uma compensação financeira e ficou por isso mesmo. Mas assim, poderia ser pior, porque tu já viu o preço de um Lego hoje em dia? Uma casinha dos Simpsons lá é R$2.000, pô. Então o Reina poderia revender as casas de Lego no OLX e certamente daria pra comprar pelo menos GTA 6, né? O que eu quero dizer com isso? Que o Bielefeld poderia ter feito algo muito pior. Poderia ter dado, sei lá, 3 casas no Sin City, que era o jogo da época, né? Eu achei essa história incrivelmente esquisita e não sei se eu acredito, tá? Porém, aparentemente aconteceu de verdade, então tá aqui no vídeo. Agora a gente vai pra outro caso curioso de quando o holandês Van der Vaart assinou com o Real Betis em 2015. Acontece que o Betis tem uma grande rivalidade com o Sevilha, são os dois times da cidade ali. Portanto, o clube pediu pro Van der Vaart não usar chuteiras vermelhas em campo por causa dessa rivalidade, já que é a cor do rival, né? E eles não só pediram educadamente, por favor, senhor Van der Vaart. Não, eles ofereceram uma quantia em dinheiro que dá até pra comprar um sonho na padaria. 1.600.000 euros. Toda essa grana só pra impedir que o cara usasse as cores do rival, é mole? Curiosamente, uns anos antes, o Van der Vaart tinha feito uma exigência muito semelhante. Quando jogava pelo Tottenham, a Nike mandou um novo par de chuteiras pra ele e ele disse que só usaria se os caras removessem o vermelho da chuteira.
Caso contrário, a torcida do Tottenham ficaria extremamente irritada pelo vermelho ser a cor do Arsenal, né? Por falar em bets, agora a gente chega nas cláusulas bizarras por motivos financeiros. Recentemente, o Atlético de Madrid vendeu o jogador Rodrigo Riquelme pro Betis por cerca de 15 milhões e meio de euros. Só que no contrato, eles inseriram uma cláusula que obriga o Atlético de Madrid a comprar 50% de volta um ano depois. Aí tu fala, mas por quê? Não era só vender metade do jogador ali pela metade do valor? Pois é, mas o motivo é muito simples. Mutreta financeira. Segundo o Marca, os clubes fizeram isso aí para que o Atlético de Madrid ganhe uma graninha extra no período fiscal da temporada 24-25 para ajudar a contabilidade do clube, para fechar as contas ali bem certinho, né? E aí vai retribuir o favor devolvendo uma parte do dinheiro na temporada seguinte para ajudar o Betis. É uma contabilidade criativa que honestamente deixaria os melhores contadores do planeta Terra, que são os do Chelsea, com inveja, né? E se tem uma coisa que o Chelsea gosta é de gastar rios de dinheiro pra contratar jogadores. Mas e quando eles gastaram uma grana, uma bolada, milhões, pra não contratar um atleta? Pois é, não é mentira, se liga só o que aconteceu. Em 2024-25, o Manchester United emprestou o Sancho pro Chelsea. E lá ele até jogou bastante em termos de minutagem, assim, né? Mas longe de encantar a torcida, a diretoria e o treinador. E assim os Blues decidiram não contratá-lo. Só que tem um detalhe. Era daqueles empréstimos com obrigação de compra. Então, ao fim do período de empréstimo, eles eram obrigados a pagar cerca de 25 milhões para o Manchester United para ficar com o Sancho em definitivo, caso o Chelsea terminasse acima da 14ª colocação na Premier League. É óbvio que eles conseguiram isso aí com folga, então eles tinham que pagar pelo Sancho, mas resolveram não comprar. Só que se o contrato obrigava, eles não podiam simplesmente falar não. Eles tiveram que pagar uma multa, e a multa foi no valor de 5 milhões de libras. Mais de 30 milhões de reais só pra não contratar o Sancho, cara. Eu nunca tinha visto disso. Imagina como é que tá a cabeça do atleta que um clube torra dinheiro pra poder ter o privilégio de não ter que te contratar. É uma rejeição insana, né? E a gente fecha com uma cláusula que fazia muito sentido na época, mas que envelheceu muito mal. Quando o Barcelona contratou o Vitor Roque, o garoto tava torando no Atlético Paranaense, ele parecia o futuro do futebol brasileiro e um possível 9 pra seleção, a empolgação era gigante e o Barça não só investiu pesado nele, como desde o começo inventou que o Roque era conhecido como Tigrinho, e aí ficou Tigrinho pra lá, Tigrinho pra cá, tentando fazer esse apelido pegar pra dar personalidade pro jogador, uma jogada de marketing ali, tranquilo. Só que além de tudo isso, o contrato do Vitor Roque dizia que o Barça teria que pagar uma taxa de 1 milhão de euros pro Atlético Paranaense caso o Vitor fosse eleito bola de ouro. É complicado, né, amigo? Mas assim, na época fazia sentido. Imagina comigo, o The Rock chega no Barça, ganha espaço, aí quando o Leva se aposenta, ele vira titular do ataque, se transforma no 9 da seleção, ganha a Copa de 2030 sendo artilheiro, ganha a bola de ouro. Porém, isso aí não passa de um sonho. Já na vida real as coisas foram muito diferentes, né? Infelizmente, o Vitor Roque mal jogou pelo Barça, depois saiu emprestado e depois foi vendido pro Palmeiras, onde, plot twist, o contrato também inclui uma cláusula de bola de ouro. Exatamente, se o Tigrinho for bola de ouro jogando pelo Palmeiras, o Barcelona tem que pagar. Tranquilo? Agora eu te pergunto, Vitor Roque ganhar uma bola de ouro jogando pelo Palmeiras? Vocês sabem quantas bolas de ouro na história foram para jogadores atuando em solo brasileiro? Exatamente, 0. Com todo respeito ao Tigrinho e ao Verdão, isso aí é tão provável quanto Pedro Silveira ser o primeiro ser humano a pisar em Marte. Ah não, pera, putz, tinha esquecido que na real o meu contrato com o YouTube me impede de viajar pro espaço. Mas pelo menos ninguém pode chegar no meio do vídeo aqui e me substituir por outro apresentador. Seria bizarro, né? Mas você sabia que já aconteceu exatamente isso com um clube que no meio da competição saiu fora e botaram outro no lugar? Pois é, a gente contou sobre esse e outros casos bizarros nesse belíssimo vídeo que tá aparecendo por aqui, que vale muito a pena você assistir pra conhecer a história.